Olá, queridos, pessoal que sempre está nos acompanhando aqui no canal, trazendo aqui para vocês hoje, como sempre, os comentários da prova de Ciências Humanas e especificamente a prova de Geografia da primeira fase da UES. Ontem foi o dia de realizar as provas de conhecimentos gerais. Nós tivemos 8 questões de Geografia e eu vou estar aqui comentando com vocês o gabarito 1, a prova do gabarito 1. De antemão já dei uma olhada em algumas questões. É possível que haja solicitação de revisão das provas, né, que sempre se abra algum procedimento jurídico para anular alguma questão, mas ao que eu vi, não encontrei algo que pudesse respaldar algum tipo de solicitação. De forma geral, o nível da prova foi mediano, né? A maior parte das questões aqui de geografia eu considerei nível médio ou difícil, exigiam um certo nível de conhecimento, principalmente de conteúdos do segundo ano, e exigiam muito cuidado em relação à leitura. Não que as questões fossem muito complicadas, mas exigiam um pouco mais de leitura. E puxou muito pelos conceitos de algumas coisas aqui. Né? Eu achei complicado algumas questões, principalmente porque foi conteúdo do segundo ano, a predominância aqui, que é o que a gente vai ver nos comentários. Bom, para ilustrar, uma das tendências, né, nas provas da UES, cair questões sobre geografia do Ceará e caiu uma questão de geografia do Ceará. Nós temos aqui corrigindo o gabarito 1, tá bom? Então, dependendo do seu gabarito aí, só vai mudar a ordem das questões. E aí você pode acompanhar pelo seu caderno de prova que já está disponível lá no site da CEV para você baixar. Lembrando sempre que é importante a gente marcar palavras-chave para conseguir identificar melhor do que está tratando o assunto. Então, Geografia do Ceará, impactos ambientais. Se você acompanhou nossos vídeos aqui no canal, já viu que temos vídeos a respeito disso, sobre a planície litorânea, sobre a nossa zona costeira e impactos ambientais aqui no estado do Ceará. Então você deve ter ido bem aqui nas questões. Então vamos lá. Questão 31 diz: a erosão costeira no estado do Ceará é um fenômeno preocupante que tem afetado algumas áreas ao longo do tempo, como se observa nos municípios de Caucaia e Fortaleza. Esse processo tem provocado diversos prejuízos ambientais socioeconômicos. Dentre as causas desse fenômeno se encontra. Então, marquei aqui algumas palavras-chave que nós precisamos. Primeiro, qual é o objeto da questão? A erosão costeira no Ceará. Segundo, localização, Caucaia e Fortaleza. O que é que ele quer saber sobre a erosão costeira em Caucaia e Fortaleza? As causas desse processo de erosão. Então, já é sabido por nós, quem estuda, né, um pouco sobre geografia do Ceará, que o nosso litoral, principalmente aqui na região metropolitana, sobretudo Fortaleza e Caucaia, já tivemos uma perda muito grande dessa faixa litorânea, principalmente da nossa faixa de areia, devido a esse processo de erosão. Isso é ocasionado, sobretudo, pela ação antrópica, né? Ou seja, pela ação do homem. Então, ali o aterro da Praia de Iracema, o aterrinho, onde fica a ponte metálica, a Barra do Ceará, Icaraí, Iparana, né? As praias ali, as faixas de areia já sumiram por causa desse processo de erosão. Então, o que ele quer saber é isso. O item que junta causas desse processo de aceleração da erosão costeira. Então, na letra A, o que nós anulamos aqui? O turismo. O turismo não é uma causa de erosão, né? E principalmente aqui também ele fala excesso de chuvas nas áreas oceânicas. Chuva dentro do oceano, vou até destacar aqui, né? Chuvas no oceano, o que tem, qual é a ligação, né, entre chover dentro do oceano e provocar inundações ou provocar fenômenos de erosão na faixa litorânea, né? Então não há relação entre as chuvas no oceano e essa erosão ocasionada na faixa de praia. A letra B fala sobre a redução da temperatura dos oceanos
E aí já é um negócio totalmente contrário, né? O que nós está acontecendo, principalmente pelas mudanças climáticas, aquilo que está analisando, é um aumento na temperatura dos oceanos, que tem elevado as temperaturas das águas e até o descongelamento, né, das calotas polares. Então, redução de temperatura e as embarcações pesqueiras, gente, o que uma jangada, um barco pequeno vai ocasionar, né, de erosão na faixa litorânea. Então, as dois itens aqui com situações bem absurdas, ou pelo menos uma situação que anula. A letra C fala sobre o excesso de sedimentos arenosos e o processo de progradação. Né? Poxa vida, excesso de sedimentos, né? Os sedimentos são eles que estão fazendo falta, né? Nessa faixa litorânea. Então não pode ser o excesso, mas sim a falta desses sedimentos que estão acontecendo ali na nossa faixa litorânea, né? Principalmente Fortaleza e Caucaia. E aí o item D, que trazia a construção de barragens e retirada de areia para atividades antrópicas. Isso aqui eu falo muito para meus alunos, né? Às vezes perdem questões por causa do vocabulário, dos vocábulos. Antrópica é ação humana, né? Construção de barragens e retirada de areia. E você diz, professor, o que é que tem a ver a construção de barragens? Ora, por naturalidade, os rios levam sedimentos para a faixa litorânea. À medida que o rio vai chegando mais próximo do litoral, ele vai perdendo força por causa da gravidade, que vai se amenizando, né? Quanto mais plano o terreno, menos ação da gravidade eu vou ter na queda d'água. E isso faz com que o volume de água, embora seja caudaloso, seja alto, a falta, né, de uma correnteza mais veloz vai fazer com que esses pequenos sedimentos possam se depositar na faixa litorânea. Quando eu construo a barragem, eu estou mudando o curso do rio, estou mudando o volume de água que aquele rio ou riacho levaria para essa área litorânea. E os rios são os principais contribuintes desse depósito de areia, né, que não chega lá no litoral. Não, são eles que levam esse material vindo lá do sertão, vindo do interior, para ser depositados na faixa litorânea. Então, questão 31, nós marcaríamos aí letra D, Geografia Física do Ceará. A questão 32, falando agora sobre clima, né, a relação entre clima e vegetação. Aí ele traz um texto, né, falando aqui sobre algumas mudanças climáticas, né, sobre algumas características no clima, temperaturas. Tá? Então não vou ler para a gente não perder muito tempo aqui. E aí o enunciado diz, considerando os fatores políticos e socioeconômicos, além dos fatores ambientais como clima, vegetação, solo e recursos hídricos, são apontados como entraves. Então o que é que ele quer saber? Os entraves, as dificuldades, os bloqueios que acontecem, que causam vulnerabilidade na adaptação às mudanças climáticas no Brasil. Então a questão aqui ela traz uma brincadeira, eu vou já mostrar para você na próxima. Não que seja uma palhaçada, tá? Mas um jogo de palavras para trazer uma certa confusão, né, se você não prestar atenção. Então ele traz um jogo de relação para você analisar fatores políticos, socioeconômicos, a vulnerabilidade que passa o nosso país e a adaptação às mudanças climáticas dentro do Brasil. Aqui nós marcaríamos como correta a opção A, como você já viu aqui, que fala dificuldade de articulação entre diferentes instituições e políticas públicas, assim como a interferência de incerteza climática nas ações de planejamento na gestão de recursos hídricos. Então, deixa eu te explicar aqui esse fato, né? Nós temos programas, nós temos projetos, nós temos instituições que tratam diretamente sobre as mudanças climáticas e que tratam, sobretudo, sobre a vulnerabilidade dessas regiões aqui no nosso país, né? Então nós temos ONGs, como por exemplo a SOS Mata Atlântica, né? Uma das ONGs aí mais antigas e respeitadas que nós temos aqui no nosso país. Nós temos a SUDENE, nós temos a SUDAM, né? Que foram secretarias anteriormente criadas para tratar disso. Então não é de agora, né? Estou citando a SUDENE e a SUDAM para você lembrar que não é novo esse projeto político e social
de tratar das vulnerabilidades dos ambientes, né, das áreas de floresta ou dos ambientes aqui, dos geossistemas aqui no nosso país. O que é que falta? É isso aqui mesmo, essa articulação, sobretudo sobre a questão política, né, porque quando se muda, né, de governos, principalmente governo estadual e federal, alguns projetos tendem a ser abandonados, né, porque não fui eu que criei o projeto, né, eu quero mudar, quero alterar, então muda-se secretários, muda-se as fontes de investimento, muda-se os ministérios, engloba, separa, então isso vai atrapalhando esse processo de articulação. Então ele existe sim, mas é uma dificuldade na interação e principalmente nesse planejamento dos recursos hídricos. Aí ele fala aqui de uma incerteza climática. Diz, professor, está certo isso? Está certo, gente, porque assim, né, o nosso clima predominante é o clima tropical. Aqui no Nordeste, né, por exemplo, nós temos o clima tropical semiárido e que tem como duas características principais ele trazer, né, o verão chuvoso e o inverno seco. Mas as nossas chuvas elas são mal distribuídas, né, no tempo e no espaço. O que é que significa, professor, no tempo e no espaço? A gente não sabe definitivamente qual mês, né, ou qual dia vai começar a estação chuvosa, né, no caso aqui é o outono, onde a gente espera o maior volume de chuvas. A gente não sabe se realmente vai chover, em que dia começa a chover, por quanto tempo vai chover, nós não sabemos. Então é uma incerteza, né, daquilo que nós passamos, e a gente não sabe também quais são as tendências ou as novas mudanças que essas variações climáticas a nível global vão trazer aqui para o nosso país e principalmente para essas áreas que já estão atingidas e que já têm sofrido bastante, né, como o sertão, o nosso semiárido, que está passando pelo processo de desertificação em algumas áreas, o Pantanal, né, também já as queimadas e o processo de desertificação em muitas áreas, a floresta amazônica e a Mata Atlântica, que já sofreu bastante, né, ainda tem alguns resquícios apenas em alguns lugares da zona da mata. Tá? Então, a letra B traz um absurdo, né? Ele fala que nós estamos tendo um aumento anual do volume de chuva e que esse aumento do volume de chuva tem provocado escassez hídrica. Como é que você aumenta a quantidade de chuva e passa sede? Né? Não faz sentido, né? Aí ele fala que por causa do aumento da chuva está reduzindo a água nos reservatórios. Aí complicado, né? Aqui é aquele absurdo que você só passa por cima para anular as questões. Aí pronto. Aí aqui a questão C, que acredito que tem uma possibilidade, muitas pessoas tenham marcado, porque ela fala a ausência de uma política nacional de recursos hídricos. Aí as pessoas podem falar, realmente esse governo é louco, e a Secretaria do Meio Ambiente não age, não tem ministério. Então, pela questão de uma indignação, sobretudo por se lembrar de matérias jornalísticas, a pessoa pode considerar que não exista uma política nacional. Nós temos uma política nacional, principalmente uma política de recursos hídricos. E aqui no nosso estado, aqui no Ceará, né, nós temos órgãos, né, como por exemplo a COGÉ, um órgão muito respeitado, né, que me ajudou bastante quando eu estava fazendo o mestrado, que monitora todas essas questões dos volumes do açude, né. Temos a Solhidra, enfim, né, nós temos secretarias e programas que funcionam não de forma que nós gostaríamos que funcionasse, né, toda a efetividade, por causa exatamente dessas questões que estão sendo discutidas aqui dentro desse texto. E a letra D diz que a falta de mecanismos, instrumentos e instituições, né, como já falei, nós temos as três coisas, o que falta é a articulação. Tá? E ele fala que é impossível prever com antecedência. Não. É por isso que nós temos aqui a FUNSEMI, né? Por exemplo, trazendo aqui para o Ceará, nós temos o INPE, nós temos o IPES, diversos órgãos que tratam com cartografia, que tratam com imagens, que tratam com pesquisa, levantamento de dados. Então é possível sim tratar e prever, né, esses eventos extremos. Na questão 33, uma questão que é fácil, tá? Mas precisava você ter cuidado
sobretudo com essas palavras que estão relacionadas aqui. Por quê? Aqui eu tenho uma pista, né, que diz uma rápida e discreta perda da tropicalidade, ou seja, a perda da tropicalidade, sobretudo no que diz respeito às temperaturas médias. Então, o que está falando já aqui o professor Absaber é que essa área, né, ela não condiz com aquilo que a gente tem dentro da tropicalidade. Tem uma mudança em relação às temperaturas. E ela diz a principal característica física do Brasil meridional. Aí aqui é onde muita gente se enrolou, né? Porque, puxa vida, o que é meridional? Então são dois termos que as provas da UES costumam cair muito, que é meridional e setentrional. Então, se você esqueceu desse conteúdo lá no primeiro ano, né, que é a mesma coisa que acontece, né, é mais fácil, mas muita gente confunde, né, sobre o Oriente e o Ocidente. Lembrando que o Oriente é o leste, o Ocidente é o oeste, setentrional é o norte e meridional é a região sul. Então, é possível, né, acredito que uma parcela das pessoas tenham perdido essa questão, e aqui é que estava a chave para a gente resolver essa questão com mais tranquilidade e acertar de cara, que é, sai da tropicalidade, não é uma área de influência tropical, não está dentro das temperaturas médias de um clima tropical, ou seja, está abaixo dessa tropicalidade, e é uma área que fica na parte meridional, no sul. E mais à frente aqui nós temos uma natureza extratropical, ou seja, extra é para fora, né, da área da faixa tropical. Aí fala, o excerto acima se faz referência ao domínio morfoclimático brasileiro, conhecido como. Ora, o campo amazônico está dentro da tropicalidade. A caatinga, dentro da tropicalidade. Os campos de Inselbergs, onde é que estão os campos de Inselbergs? Dentro da depressão sertaneja, onde está a vegetação da caatinga. Então, campos de Inselbergs e caatinga, eles estão no mesmo ambiente. Então, sobra quem? Planalto das Araucárias, lá na região sul do Brasil. Tá? Essa aqui era uma questão fácil, desde que você soubesse o que era meridional, né? Talvez aí por não sei se daria para fazer por dedução, né? Ou no chutômetro. Questão 34 é uma questão de escala. Ressuscitando, as questões de escala são bem raras de aparecer, mas ela está aqui, né? Não que não caiam, né? Questões sobre cartografia, mas para calcular escalas, vez por outra elas caem e pegam muita gente. É uma questão nível fácil, tá, gente? É uma questão nível fácil. Ah, professor, mas eu esqueci das fórmulas, eu não sei trabalhar com cartografia, mas é uma questão nível fácil, porque o que você precisa fazer numa questão como essa são cálculos de divisão ou de multiplicação. Agora, o que é que pega muita gente? Primeiro, sabe, lembrar como é a fórmula, como é que se faz o cálculo. O segundo é lembrar que sempre que você vai fazer uma questão de cartografia, né, de cálculos de escalas, você precisa sempre ter cuidado em trabalhar com as mesmas unidades de medida. E aí nós vamos trabalhar com 3 unidades de medida básica: o quilômetro, o metro e o centímetro. Então você precisa voltar lá para o 6º ano e estudar sobre conversão das unidades de medida, né? Senão você perde essas questões. Então temos aqui, durante a construção do Estado, utilizou sua representação cartográfica, cuja escala era 1 para 25.000, ou seja, foi reduzido 25.000 vezes. Nesse mapa, a estrada foi representada por uma linha com 12,7 centímetros de comprimento. Então aqui eu tenho, ó, aqui ele já me disse a questão, que é a escala 1 para 25.000. Uma escala numérica, ela sempre vai ser representada 1 para x. Na hora de fazer o cálculo, o que é que eu vou utilizar? Eu vou utilizar apenas esse número que está depois dos 2 pontos, que no caso é o x. Então, se eu tenho uma escala que é 1 para 25.000, significa que eu fiz uma redução de 25.000 vezes. Então, quem é o meu x para jogar lá na fórmula? É o 25.000. É ele que eu vou trabalhar lá na escala. Tá bom? Então, trazendo para cá, você já viu a resposta aqui, né? Como é que eu faço a resolução?
3 elementos eu preciso daqui: a escala, a medida no papel, a medida real. Escala, desenho, desão. A escala não precisa de conversão, porque a escala numérica já é uma proporção em centímetros. A medida que ele me deu aqui já está em centímetros, então não preciso converter nada. Tudo que eu preciso fazer aqui é jogar direto na fórmula. Como é que eu acho a medida real? A medida real é a escala vezes a medida no papel. Então, fazendo essa multiplicação, eu vou ter 25.000 vezes 12,7 centímetros. Então, a resposta eu vou ter 317.500 centímetros. Tá? Mas aí a questão, você vê que ele não trouxe nenhuma resposta aqui em centímetros. Tem metros ou quilômetros. Então, preciso fazer a conversão. Se você chegou no cálculo até aqui, você já mataria que seria a opção A. Mas como é que nós chegamos até aqui? De centímetro para o quilômetro, nós recuamos 5 casas decimais. Tá? Então, eu vou aqui, 1, 2, 3, 4, 5 casas, né? 0, 0, 5, 7 e 1. Por isso que aqui eu tenho um ponto, 3,175 metros. E esse seria o cálculo da resposta 34. Na questão 35, essa eu considerei uma questão difícil, porque você precisa lembrar de muitos detalhes sobre a política do neoliberalismo. Então, o que é a política do neoliberalismo? Que é uma renovação do liberalismo dentro do sistema capitalista. O neoliberalismo, a principal característica do neoliberalismo é a pregação de uma participação mínima do Estado na regulamentação do comércio, das formas de trabalho, da legislação trabalhista, sobre as formas em que as empresas se organizam, comercializam, enfim. Então, o neoliberalismo traz uma dinâmica baseada, sobretudo, no mercado financeiro, com uma redução baixíssima de participação do Estado se envolvendo dentro do campo da economia. Então, na letra A, o que não se encaixava aqui, sobre o neoliberalismo? Porque ele traz aqui como item, dizendo que o que sustenta o neoliberalismo é uma base nacional que consegue brigar com a macroeconomia global e que isso é uma situação positivamente recepcionada. Não é. Então, o neoliberalismo prega uma participação mínima no Estado. Então, hoje, quem manda no mercado global são as grandes corporações internacionais, como a Google, a Apple, como a Microsoft, Coca-Cola, enfim, as grandes que antes a gente chamava de multinacionais. Hoje, o termo mais utilizado são as transnacionais. Então, essa letra A traz características que não se encaixam. Uma base nacional e industrial que briga com a macroeconomia global e que tem conseguido se sobrepor ao mercado financeiro internacional. Não tem condições de acontecer isso. O mercado financeiro nacional, principalmente nos países mais pobres, ele é totalmente escravizado pela a macroeconomia global. Aí vem a letra B, que assim, ela ficou assim um corpo estranho, sabe? Não que, poxa, eu vou recorrer dessa questão para que ela seja anulada. É que a questão vem tratando sobre a dinâmica do neoliberalismo nas últimas décadas. Tem a ver com a temática e tal, só que assim, os outros itens vêm falando sobre o comportamento da economia, e aí do nada vem a letra B falando sobre como surgiu o neoliberalismo, sobre a primeira vez que ele foi sendo implantado. E está correto, Esse parágrafo enorme aqui, falando sobre a ditadura Pinochet no Chile, foi como realmente o neoliberalismo ele passou de um protótipo e começou a ser implantado, como modelo, claro, com a ajuda dos Estados Unidos e alguns outros economistas.
A letra B seria a opção correta. Não vou ler tudo aqui, nem entrar em muitos detalhes, para a gente não prolongar muito o vídeo, mas é isso aqui, é a base histórica sobre como o neoliberalismo começou a ganhar corpo. Mas assim, ficou realmente um corpo estranho, né, no demais do restante do texto, já que você, aqui a gente tem um pouco falando sobre a mão invisível do mercado, sobre o século XVIII, mais sobre o conceito histórico, né, que já muda também um pouco, mas aí ele traz que o neoliberalismo, ele traz uma menção ao respeito à vigência e generalização das forças estatais. Não, o que eu quero é menos estados, cada vez menos estado. Então isso aqui é o que quebra a ideia, né? Embora seja uma frase bem grande, né? Que é o princípio da ideia. E aí a letra D, né, é uma cutucada, né? Eu acredito que sobre a situação política que nós estamos vivendo atualmente aqui no Brasil, que é o pensamento ultraconservador, ele está trazendo, né, uma mudança na política neoliberal e principalmente propondo uma política identitária pluralista e de fraternidade. Algumas pessoas podem ler isso aqui dizendo, ele está falando sobre questões de política de gênero e tal. Faz parte, né? Quando a gente fala de política identitária, pluralista e fraternidade, nós vamos trazer aqui essas ideias, né, do que se traz hoje sobre a igualdade de gênero, né, que muita gente acaba taxando como questões de ideologia de gênero. Então é uma confusão ainda, né? Uma parte da nossa sociedade traz, né, como base de gênero, outro fala de ideologias de gênero, outros falam sobre construções de gênero, e aí dependendo do autor vai mudar muito a respeito das ideias, né, e das conceituações. Mas enfim, o que ele quer trazer aqui é que o pensamento ultraconservador ajuda a fazer isso, e pelo contrário, né, gente? As legislações e projetos que trazem ultraconservadorismo não querem nem citar isso aqui, principalmente porque vai ser enquadrado dentro do campo que é conhecido como a ideologia de gênero para o pensamento ultraconservador. Por isso que ali aqui a letra D ela vai ficar anulada. Não anulada a questão, a ideia, certo? A questão 36 é uma questão sobre um assunto que cai bastante nas provas da UES, que é sobre urbanização e redes urbanas. E aí ele vai trazer aqui uma série de afirmações, né, e pergunta o que é correto. E aí, por que nós cancelamos a letra A? O que é que torna ela incorreta? Porque ele diz que algumas regiões ainda não foram integradas aos novos padrões modernos, principalmente na região norte e nordeste, onde nós já temos o prevalecimento da agricultura campesina tradicional e do extrativismo. Não é mais, gente, não é mais. Quer dizer que sumiu de vez, né, a agricultura de subsistência, também conhecida como agricultura campesina, não sumiu. Mas hoje a gente vai ver que a maior parte dos nossos produtos, mesmo de origem agrícola, eles já são industrializados, né? Então até a polpa de fruta já vem no pacotinho, já vem industrializado, o leite, o queijo, né? Então a castanha, por exemplo, para quem gosta, né? A rapadura, a água de coco. Então, mesmo trabalhando com produtos agrícolas do extrativismo, a industrialização já chegou, já se integrou dentro da área do campo no norte e nordeste. Isso aqui ainda é uma visão ultrapassada ainda da década de 1990, quando a gente ainda vivia muito, né, sobretudo dentro da linha de pobreza aqui no norte e nordeste. Não quer dizer que estamos vivendo o período dos nossos sonhos, mas mudou. Aí, de novo, neoliberalismo, as rodadas de neoliberação garantiram a plena integração geoeconômica, tornando a gente um mercado unificado. Não, neoliberalismo não quer trazer isso, não. Né? Uma plena integração geoeconômica do território brasileiro, todos os territórios unificados, igualitários, se desenvolvendo de forma unificada, isso não está acontecendo. Tá? Então, a letra C seria a opção correta. Não vou me deter lendo ela aqui, vou mostrar o que é que tira a letra D aqui da jogada. É que ele fala que na nossa rede urbana nós temos uma reduzida complexidade funcional e que principalmente
a gente tem as metrópoles que se articulam em relações contíguas de limitada abrangência espacial. O que ele está dizendo aqui? Que algumas das nossas cidades, da nossa rede urbana brasileira, elas só têm poder naquele local, de forma muito local, ali a cidade e as cidades pequenas que tem ao redor, ali na região metropolitana, uma limitada abrangência espacial. Não é, né? Hoje nós temos grandes metrópoles aqui no Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Salvador, que não só tem influência no seu estado, que exerce influência dentro da sua região metropolitana, mas que tem influência sobre a economia nacional e até global. Que podemos associar isso, por exemplo, à Bolsa de Valores. Então, por isso, nós eliminaríamos aqui a letra D. A questão 37 também é sobre o processo de urbanização, sobre cidade e urbanização. Duas questões em seguida caíram aqui sobre urbanização. E vem falando sobre o processo de urbanização contemporânea. O processo de urbanização contemporânea. Então, por que ele quer saber a afinação verdadeira? Porque eliminamos a letra A. Ele diz: a urbanização da sociedade global tem colocado a cidade em um lugar cada vez mais secundário, haja visto o processo de urbanização ocorrer indistintamente, tanto em áreas urbanas como em áreas rurais. Ele está dizendo que não precisa se preocupar muito com o que acontece na cidade, não precisa se preocupar muito, fazer plano diretor, tratar sobre lixo, meio ambiente, sobre infraestrutura. Isso é um projeto secundário, até porque tanto as áreas urbanas como as áreas rurais estão crescendo muito bem, obrigado, e se desenvolvendo de forma unificada, igualitária. Bom, isso não é verdade. A letra B diz que as cidades globais se tornaram epicentros do processo de humanização da sociedade, ok. E aí ele traz que conceito foi que matou, com certeza, muita gente, que diz: são consideradas cidades globais aquelas aglomerações humanas com mais de 10 milhões de habitantes. Então, existem sim conceitos relacionados às cidades em quantidade de habitantes, mas aqui está falando sobre cidades globais. O que é que torna uma cidade global uma cidade global? Desculpa a redundância, né? O que torna uma cidade global uma cidade com esse nome, né? Cidade global, uma cidade que tem influência na economia do globo. Ela está alavancada pelo neoliberalismo e principalmente pelo processo de globalização. Então não tem a ver com a população, tem a ver com o nível de influência geoeconômica que ela exerce. Então nós temos cidades que não conseguem bater os 10 milhões de habitantes, mas que têm influência econômica sobre o globo inteiro, certo? Então não é isso que faz uma cidade global ser uma cidade global. Não é a quantidade de habitantes, mas é o seu nível de influência. Aí não podemos citar: mas São Paulo, Rio de Janeiro e tal, bate, esses milhões de habitantes, bate sim. Mas aí quando nós vamos para cidades como, por exemplo, Londres, algumas cidades como Quebec, não recordo agora se nós batemos esses 10 milhões, mas nós temos muitas cidadezinhas dentro da Europa e aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que são cidades de influência internacional e que não bate esses 10 milhões de habitantes. Tá? Então não é o quesito suficiente. E aí o que anula de vez essa questão aqui é que fala que independentemente de seu papel e hierarquia na rede urbana, mas é isso que faz ela se tornar um destaque, é o papel que elas têm na hierarquia urbana. Então anulamos essa questão. A letra C seria a opção correta, dentro aqui do gabarito. Por que nós cortamos a letra D? Porque ela diz: a cidade, apesar de sua expansão territorial dispersa, ainda continua sendo um objeto técnico bem definido na paisagem, apresentando um limite rígido e absoluto entre o ambiente construído e seu entorno rural. O que é que está falando aqui, entre outras linhas? Ele está dizendo que todas as cidades que nós temos são cidades planejadas. A infraestrutura funciona bem, os limites são bem definidos. Quando você faz a transição da área urbana para a área rural, você não percebe muita diferença, porque as coisas estão sendo definidas pela paisagem. Então o limite rígido é absoluto, quer dizer que na área urbana tem carros
prédios, hospitais, asfaltos, mas quando você passa pela plaquinha do cidade tal, zona rural, aí você vai ver jumento, carro de boi, pessoas usando chapéu de palha, dando esfarrapados pela rua e estradas de barro e carroçado. Então é uma visão ainda muito estereotipada sobre o campo rural, né, que já não existe mais esse limite rígido e absoluto que a questão traz aqui dentro do seu texto. E finalizando, a última questão, questão 38, fala sobre a circulação rodoferroviárias, né, que são as rodovias e as ferrovias juntas, né, que interligam a América do Sul. E aí ele traz uma série de informações sobre a nossa rede rodoferroviária, as nossas rodovias e ferrovias que nos interligam, trazendo sobre geopolítica também. E aí na letra A, diz que os constrangimentos físicos geográficos, como as florestas, rio, cordilheira e o deserto, determinaram as ligações rodoferroviárias na porção meridional, de novo, meridional sul, na América do Sul, impedindo o movimento das trocas comerciais entre as nações ao longo dos séculos. Ou seja, a América do Sul é sempre pobre porque não foi possível fazer essa ligação por causa dos aspectos físicos. Puxa vida, né, gente? Por causa dos rios, por causa de uma área de floresta, se deixou de fazer? Não é uma alternativa muito boa construir rodovias em áreas de rios e florestas, terrenos alagáveis, mas também não são os nossos únicos meios de transporte. Hoje, nessas áreas onde nós temos a predominância de rios, áreas de florestas, onde não deu para construir essas rodoferrovias, nós já temos o transporte aéreo e o transporte aquático, né? Sobretudo o marítimo. Hoje são os navios e barcos que carregam boa parte da nossa produção pela redução de custos, né? Sobretudo. E o transporte aéreo também, os transportes de carga já amenizaram muito essa discrepância que acontecia na nossa economia aqui na América do Sul. Tá? A opção B seria a opção correta, né, que fala que essa situação, né, de crises econômicas que nós temos aqui na América do Sul acaba tirando o interesse de algumas regiões, né? Muitas empresas dentro do processo do neoliberalismo acabam se recusando ou investindo pouco em países que têm pouca infraestrutura. Isso é verdade. Então o nosso país é um país privilegiado. Nós temos uma malha ferroviária, rodoferroviária, nessas coisas que digo, eita, nós, que coisa linda, maravilhosa. Mas nós temos uma rede de aeroportos e transporte de carga que funciona de forma regular, né, de forma aceitável, e nós temos nosso transporte marítimo, né, de onde saem, chegam boa parte das nossas importações e exportações, tá, aqui na América do Sul. Então funciona assim aqui na letra B. A letra C, né, diz que o problema que nós enfrentamos aqui na América do Sul é a histórica ausência do diálogo multilateral, né, que é a mesma coisa que acontece aqui na letra D. Ele está dizendo que não existe diálogos, não existem iniciativas políticas, não existe nenhuma proposta regional para dentro da América do Sul. Então você só marcaria a letra C e a letra D se você esquecesse do Mercosul, né? Então você lembra que o Mercosul ele ainda existe, né, que é esse acordo entre os países que nós temos, né, que traz esse diálogo e traz essa política de interligação socioeconômica, cultural, né, que quebra as barreiras alfandegárias, o transporte de pessoas e mercadorias aqui na América do Sul. E aí, com essas informações, você anularia aqui a questão C e D. Bom, essas foram as minhas observações. Espero que você tenha conseguido tirar boas notas aí, né, para passar para a segunda fase. Lembrando que sempre tem conteúdos que você pode revisar aqui para a segunda fase, principalmente porque mais da metade das provas da segunda fase da UESP pegam geografia
E são 20 questões agora, né, na segunda fase. Certamente você vai encontrar mais questões sobre geografia do Ceará. Então, bons estudos, espero que você tenha feito um bom gabarito. Até a próxima, obrigado por sempre estar nos acompanhando aqui no canal. Até mais.